Queremos já liberar as crianças, é isso? É isso, né, Gigi? Até 9? Até 9 anos, amém? Glória a Deus, que as crianças tenham lá o tempo delas, aprender a palavra de Deus, aprender a adorar o Senhor no tempo delas lá, porque com certeza elas são o futuro desta igreja, são os futuros pregadores, os futuros diáconos, diaconisas, os futuros pastores deste lugar, os futuros levitas, amém? Nós temos que sim dar esta atenção para as crianças e investir pesado neles, amém? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Amém. Só este versículo por enquanto. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar. Queremos, Deus, te agradecer, exaltar o teu santo nome. Ó Senhor, que nós possamos em tudo, Senhor, dar graça. Porque a tua palavra diz que, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos nós. Se esta é a vontade do Senhor para conosco, de darmos graças ao Senhor e de reconhecer tudo que o Senhor tem feito e agradecer a Ti, Senhor. Ó Senhor, assim então, nesta manhã nós queremos o fazer. E queremos sim, Pai, no nome de Jesus, te agradecer e engrandecer e ser grato a Ti por todas as coisas, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, amém e amém, amém, glória a Deus, aleluia. E aí, fizeram prova hoje cedo? E aí, tiraram 10 aí? O Gu é o menino do 10, é o o Gu é o 10 da classe, né, Gu? Olha lá, ele fica todo acanhado. Glória a Deus. Podemos assentar-vos, amém? Fiquem à vontade. Aleluia. Hoje eu estava esses dias preparando a palavra do Senhor, e Deus colocou no meu coração sobre a questão de gratidão, e eu fiquei muito feliz de quando Deus fala aos nossos corações, porque Ele fala de uma maneira especial, amém? E quando Ele fala comigo desta maneira especial, é a certeza que eu sei e que eu tenho de que realmente Ele está falando e é aquilo que Ele quer falar, amém? Então nesta manhã nós iremos aprender um pouco mais da palavra de Deus, amém? Iremos aprender um pouco mais sobre gratidão. E eu quero dizer que existe 3 tipos, irmãos, de gratidão. E com certeza deve ter muitos e outros exemplos na Bíblia, mas eu separei 3 tipos, né? E eu quero dizer para vocês que existe mesmo 3 tipos de gratidão: a gratidão teórica, a gratidão passiva e a gratidão ativa, amém? Você sabia disso? Não? Então fala comigo assim: gratidão teórica, gratidão passiva e a gratidão ativa. Vamos lá. A gratidão teórica é um tipo de gratidão de reconhecimento por alguns instantes e de se sentir feliz, mas não valoriza na medida certa. Não tem sentimento genuíno da gratidão. É uma gratidão meia superficial, amém? E para isso nós vamos abrir lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de número 11, amém?
de iniciarmos, eu quero dizer que o pastor Gil não está, amém? Deixa eu já falar antes que eu não esqueça, né? Ele não está porque hoje ele está com a mãezinha dele, amém, irmãos? A qual não mora mais aqui em São Paulo, mora um pouco distante. E o pastor Gil foi lá visitar a sua mãezinha, está lá com a pastora Cida, com a sua família, e está com certeza nos assistindo. Está de olho aqui em nós, irmãos, de olho em nós. Não é, pastora Cibele? De olho, ó. Glória a Deus, pastor Gil, te amamos, você, a pastora Cida e toda a sua família. Está aí com certeza a Bispa Maria e o apóstolo Vicente. Eu falo que é o Vicente Santiago, ele dá risada. Amém, Vicentão? Te amo, viu, querido? Deus abençoe aí sua vida, tá bom, tia? Também te amo. Quero que, antes de mais nada, que vocês estendam as mãos para cá e ore por mim. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Deus, nesta manhã, Pai, que a misericórdia do Senhor, ó Deus, seja sobre a minha vida, seja sobre, Senhor, a minha casa, a minha família. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, fale comigo, Deus. Que o Senhor fale com o teu povo, não aquilo, Senhor, que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Aquilo que o Senhor quer, Senhor, esta manhã nos ensinar. Deus, dê sabedoria, entendimento, graça. Tira, Senhor, todo eu, toda exaltação humana. Toda honra e toda glória seja dado a Ti, Senhor. Todo o reconhecimento é Teu, Jesus. Receba, Senhor, desde já, Senhor, a nossa adoração no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. E então nós estávamos falando sobre gratidão teórica. E a gratidão teórica é um tipo de gratidão de reconhecimento por alguns instantes. De se sentir feliz, mas não valoriza na medida certa. Não tem sentimento genuíno de realmente daquilo que aconteceu. Então, a pessoa acaba tendo um sentimento de gratidão raso, superficial. Esta é a gratidão teórica. É aquele tipo de gratidão que depois de uma mensagem você fala assim: grato, viu? Agradecido, muito obrigado. Simples. E Lucas capítulo 17, no versículo de número 11, diz o seguinte, que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Indo quem? Jesus. E entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais passaram de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para glorificar a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aqui nós vemos que 10 camaradas pediram a misericórdia de Deus, pediram a misericórdia de Jesus. Jesus, tenha misericórdia de nós. Aqueles homens, com certeza, eles já sabiam e já tinham ouvido falar que Jesus tinha poder para curar, para transformar, para restaurar as vidas. E eles então, sabendo que Jesus ia passar ali por uma certa aldeia, eles já meio que de longe, porque eram leprosos e não podia chegar perto, gritaram de longe: Jesus, tenha misericórdia de nós. E Jesus então cura a vida deles e pede para que eles vá mostrar ao sacerdote, e eles indo são curados. E aqui nós temos exemplo de gratidão rasa. Por quê? Porque aqueles 9 não voltaram. Com certeza,
depois que eles viram que estavam limpos, que estavam sãos, com certeza eles ficaram felizes. Com certeza o coração deles se alegraram. Por quê? Porque houve ali uma cura, algo o qual teoricamente eles estavam condenados para o resto de suas vidas. E mesmo acontecendo uma grandeza, algo tão grandioso na vida deles, que foi a cura deles, de eles estarem curados, serem libertos, entra exatamente naquilo que nós estávamos falando sobre a gratidão teórica, que é uma gratidão de reconhecimento por alguns instantes, por momentos felizes, mas eles não valorizaram na medida o quê? Certa. Eles não valorizaram aquilo que aconteceu na vida deles de uma maneira certa, de um grau, sabe, de um sentimento genuíno. Não houve, eles não entenderam a grandeza do que aconteceu com eles. E aqui nós temos exatamente a gratidão teórica, que com certeza eles só agradeceram a Deus, ficaram felizes e foram embora. A gratidão passiva, ela diz o seguinte, que a gratidão passiva, ela acontece em momentos pontuais e intensos na nossa vida, como uma promoção, uma promoção profissional, um início de relacionamento, um nascimento de um filho, ou até mesmo a realização de um sonho. Essa é uma gratidão passiva. Por quê? São momentos esporádicos, o qual dura por algum tempo e logo vai embora rapidamente. Aqui eu vou dar um exemplo disso, até mesmo de mim, que quando eu fiz meu curso técnico, e ainda estou terminando a graduação, e eu me lembro que aquilo era um sonho. Eu tinha aquele desejo de alcançar aquele objetivo. E então, para poder alcançar aquele objetivo, eu tive que pagar o preço. Fazendo o quê? Pagando a mensalidade, pegando o ônibus. E sem esquecer que no ano existem as 4 estações. E quando está no outono, quando está na primavera e no verão, é uma maravilha, aquele calorzão, todo mundo na rua. Está indo para onde? Estou indo estudar. Mas existem 2 períodos, que é o outono e o inverno, que é momento difícil, que você realmente, muitas das vezes, até pensa em desistir de alcançar os seus sonhos. Por quê? Porque você começa a encontrar barreira. É hora de você ir para o curso, está aquela chuva, aquele temporal, e você fala, meu Deus do céu, queria tanto ficar em casa assistindo o jogo do Palmeiras hoje, oh aleluia, mas tenho que ir. E aí você olha assim, vai. Muitas das vezes você sai direto do seu trabalho e vai direto para o curso. E às vezes, um exemplo como eu, que levanto 5 horas e chego 11 e pouco, então quer dizer, das 5 da manhã até chegar no trabalho eu gasto 1 hora, mais 12 horas de plantão, depois mais 3 horas de aula, e depois até chegar em casa. Quantas horas dá fora de casa? Daí pelo menos umas 16, 17 horas. Para você o quê? Alcançar um sonho. Para você alcançar aquilo que às vezes, muitas das vezes, antes de você conseguir realizar, é algo que parece o quê? Impossível. Exemplo disso são aquilo que nós fazemos aqui todo final de ano. Todo final de ano o pastor vai lá, faz o propósito de vida, o projeto de vida, para que nós escrevemos. Quantos aí tem o seu projeto de vida aí? Irmãos, tem muita gente que não escreveu. Se você não pegou e ainda tiver aí, depois distribui aí para alguns irmãos aí, porque ainda tem alguns meses aí, e quem sabe aí, com certeza Deus pode realizar o teu sonho. Todo final de ano, o pastor ele faz um folhetinho e entrega para a igreja, para que nós façamos ali o que? O nosso projeto e geralmente o que nós anotamos no nosso projeto de vida é aquilo que a gente ainda não
não o quê? Não realizou, não conquistou. Às vezes ainda é sonho. E muitas pessoas colocam ali os sonhos. E às vezes tem sonhos que a gente acha que nem vai acontecer, irmão. Às vezes tem sonhos que nós planejamos, que às vezes a gente coloca ali por fé. Eu creio que isso daqui vai acontecer. Mas é tão bom quando chega no final do ano que você vai lá e pega assim: cadê? Eu sempre falo para minha esposa: amor, cadê o nosso projeto de vida? Cadê o seu? Você não preencheu? Não, amor, é um só. Nós somos um só. Uma só carne, não precisa de dois, não. Você escreveu, né? Escreveu. Deixa eu ver aí o que você escreveu. Não, isso não. Coloca mais isso. Por que você não escreve um para você? Não, amor, é nós dois, é um só. Aí a gente... E todo ano é a mesma coisa, irmão. Eu pego uma, ela pega a outra. Quando vai ver, só ela escreve. Aí eu vou lá e complemento, né? Não, deixa eu ver aí se tá certo aí. Deixa o patrão ver se tá certo isso daí. Deixa eu ver. Não, isso daqui é isso mesmo. Acrescenta aí mais algumas coisas aí. E aí a gente acrescenta. E isso é bom, meus irmãos. É maravilhoso. Se você não fez, faça. Porque são experiências tão boas que nós vivemos no final do ano, a qual nós vemos algumas realizações. E algumas pregações aqui nós temos visto o pastor Gil até comentar de coisas que realmente às vezes ele colocava: cor do carro, cor do sofá, o tamanho da televisão. E são coisas que quando nós não temos, nós olhamos assim e falamos assim: é impossível. Sabe, eu na minha vida particular, neste quesito do curso, sobre a questão do meu filho, de quando ele colocou na cabeça que queria fazer medicina, irmãos, nossa, eu e minha esposa, Jesus, filho, não quer uma segunda opinião, uma segunda opção, não? Ele falou: ou é isso ou é nada. Aí a gente falou: eita Deus. E para nós, que infelizmente somos da classe daqui de baixo, são coisas que parecem impossível acontecer. São coisas impalpáveis. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão: quando acontece, a gente vê o tamanho do nosso Deus, o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é poderoso, o quanto, sabe, aqueles que colocam a sua fé no Senhor, o Senhor pode realizar. E para este exemplo de gratidão passiva, que é a gratidão que são momentos esporádicos, o qual eu falei que às vezes é até mesmo de uma promoção. Às vezes você está lá acreditando, crendo que você vai alcançar aquele projeto, aquele cargo, e você ali se esfola para poder conseguir, e você vai lá e consegue. E por algum tempo, talvez 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você até se gloria: agora sim, agora eu conquistei o que eu queria, aleluia, glória a Deus. Fica feliz, fica saltitante, se orgulha. E se orgulha tanto que você, sabe, agradece a Deus. Só que, como diz aqui esta palavra, é por algum tempo. E é verdade. Depois de 6 meses, 1 ano, você já está querendo agora um outro negócio. E aquilo que você sofreu, às vezes, um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos para alcançar, a gente já não valoriza mais como era antes. Então, o que acontece? Olha como é engraçado. Antes de nós alcançarmos, a gente dá um determinado valor, dá uma determinada atenção para aquilo, sabe? Nós almejamos, oramos, clamamos, jejuamos, sabe? Se esforçamos para poder alcançar.
E depois que nós alcançamos, simplesmente depois de alguns meses a gente já não tem mais aquele sentimento. E exemplo disso, eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 4. Versículo de número 8. Desculpa, 2 Reis, capítulo 4. Versículo 8 em diante. Vou tentar ler um pouco rápido. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. E disse a sunamita para o seu marido: vejo que passa sempre por nós, é homem santo de Deus. Façamos um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, ali se recolherá. E certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto, e se deitou, e disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando-a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: dize-lhes, tu nos tem tratado tão desveloso, agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se faça por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que é que há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando-a ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Amém? Aqui entra exatamente na gratidão passiva. Diz a palavra, diz a história que Eliseu, ele passava sempre por ali e sempre comia ali na casa daquela mulher, e que era uma mulher rica de posses. E ela, sabendo que ele sempre passava por lá, o que aconteceu? Ela falou para o seu marido: eu vejo que este homem é um homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele, colocar uma cama, uma mesinha, vamos colocar um candeeiro, e quando ele vier, ele não passa só para comer, mas ele tem um lugar para o quê? Para ficar, para tomar um banho, para descansar, e depois então seguir viagem. E diz que Eliseu, ele estava agradecido por a atitude daquela mulher, e ele queria de uma maneira tentar o quê? Recompensar a vida dela por aquilo que ela havia feito por ele e pelo seu servo Geazi. Então diz que Eliseu começa a matutar e pensar: o que é que eu posso fazer para poder abençoar a vida daquela mulher? Pergunta para ela lá, Geazi, o que ela precisa? E ela, tão simples, disse que não precisava de nada. Mas Geazi, observando, disse a Eliseu: profeta, ela não tem filho, e o marido dela já é um pouco idoso. E então Eliseu manda chamar, ora e profetiza sobre a vida dela que ela teria um filho. E diz a palavra do Senhor que, passados-se os meses, quando ele voltou, ela estava com a criança nos braços. Amém? E acredito eu que ela com certeza deve ter se alegrado muito, irmãos, porque tenta imaginar algo que aquilo que ela conseguiu, que para ela talvez
já era, não iria acontecer nunca mais na vida dela. O marido dela já de idade, e a chance de ela ter um filho, de obter uma criança, era mínima. Tanto que talvez, eu acho que ela já nem estava mais afim. Tanto que ela disse para o profeta: não mintas para a tua serva. Por quê? Porque ela já sabia que talvez ela até era um pouco mais também de idade, talvez de meia idade. E diz que a palavra se cumpriu na vida dela. E passado meses depois, ela estava com a criança no colo. Com certeza, depois essa mulher se alegrou, com certeza ficou feliz, glorificou a Deus, pulou, saltitou. Só que a criança foi crescendo. Passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e talvez ela já nem mais tivesse aquela tanta alegria igual do começo, daquele negócio de tipo, o sobrenatural aconteceu. De quando talvez ela estava grávida e ela percebeu que a barriga dela, que o ventre dela, que a barriga dela estava crescendo, e ela viu talvez aquela emoção, com certeza chorou, se alegrou. Mas passado alguns anos, esta mesma alegria da expectativa que ela tinha de ter o filho, talvez ela já não tinha mais. Por quê? Porque ela já tinha a criança já corria, já brincava, enfim. E depois a história relata que passado alguns anos, a criança já estava já com alguns anos, uns 7 anos mais ou menos, estava no campo com o pai, teve uma dor de cabeça, veio para casa, morreu. Ela, acreditando no Senhor, foi até o profeta, buscou, o profeta veio, orou pelaquela criança, ela voltou a viver. E para todos que conhecem a história e o desfecho dela é esse, que a criança voltou a viver. Amém? E com certeza ela se alegrou, mas foi momentos esporádicos. Essa é a gratidão passiva. É aquela gratidão que você se alegra por um determinado tempo maior, mas depois de um tempo ela também cessa. Amém? E a gratidão ativa, ela implica no que esforcemos diariamente para encontrar motivo pelos quais possamos sentir-nos gratos todos os dias. Um exemplo, a nossa vida. Que nós agradecemos a Deus todos os dias pela nossa vida e pela nossa salvação. Implica que prestemos genuinamente atenção ao momento presente e o verdadeiro valor. Então, como nós havíamos falado, são 3 tipos de gratidão. A gratidão teórica, que é a superficial. A gratidão passiva, que é aquela que demora um tempo mais para poder você agradecer a Deus, mas passa. E tem a gratidão ativa, que é aquela que você é grato pelo resto da sua vida, e que todos os dias você levanta e agradece ao Senhor. E um exemplo disso, a nossa vida e a nossa salvação em Cristo Jesus. E para essa gratidão, eu peguei sobre a história de Paulo. Diz a palavra de Deus que este homem se chamava Saulo e era perseguidor da igreja. E diz que em um determinado momento, Saulo perseguindo ali os cristãos, e matando e aprisionando-os, diz que ele tem um encontro com Cristo, cai ali do cavalo, uma grande luz, e ele fica ali cego por 3 dias, e diz que Jesus fala para ele, ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus fala: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? A Jesus. Diz então a palavra de Deus que o Senhor usa Ananias para ir até a casa onde Saulo estava ali em oração, ora por ele, as escamas caem, ele volta a enxergar, e Paulo então começa a ter uma vida diária com Deus, com Cristo. A partir daquele momento, Paulo começa a viver uma gratidão diária, como diz exatamente esta gratidão ativa.
A gratidão ativa é a gratidão diária, é a gratidão que todos os dias, até o último dia da sua vida, você vai lembrar dela. É a gratidão que todos os dias, quando você levantar, você agradece ela, você agradece a Deus por ela. E Paulo agora então estava com uma intimidade com Cristo, havia conhecido Cristo, havia conhecido o poder de Cristo, a glória do Senhor, aquilo que Jesus poderia fazer. E então ele não era mais agora um perseguidor da igreja, mas diz a palavra de Deus que Paulo então agora começa o quê? A pregar o evangelho, começa a declarar a obra de Deus, começa a fazer a vontade de Cristo na terra. E diz a palavra de Deus, quando você vai lendo toda a história de Paulo, diz que em um determinado momento da vida Paulo foi preso, e ele foi julgado, e por ser romano, ele pôde ele mesmo se defender. E diz a história que ele não ocorreu ali o sofrimento do julgamento, o julgamento dele foi a liberdade novamente. Mais ou menos na década no ano 60 depois de Cristo. Mas diz que continuava a perseguição pela vida de Paulo. E no ano 67 depois de Cristo, diz a história, entra um novo personagem na história que chama-se Nero. E Nero, querendo acabar com aquela história, querendo acabar com todos os cristãos, faz o quê? Incendeia a cidade de Roma. E depois de incendiado a cidade de Roma, faz o quê? Começa a perseguir, dizendo que foi Paulo, que foi os cristãos que incendiaram a cidade de Roma. E então Paulo começa a ser alvo. Mas Paulo, ele estava vivendo uma vida diária com Cristo. Ele estava vivendo uma gratidão ativa, que é aquela gratidão contínua, diariamente com Cristo. E então diz a palavra que Paulo foi preso. E Paulo ali foi julgado e condenado. E antes dele ser condenado, ele diz a Timóteo para que trouxesse a capa dele, porque ali no calabouço onde ele estava era frio. E aquele frio estava corroendo a saúde dele. E ele, sabendo que tinha sido condenado, foi levado para fora dos muros da cidade. E então diz a palavra que ele foi decapitado. E antes disso, ele leu um texto chave que todos conhecem, o qual ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Morreu sendo um servo de Deus, morreu tendo gratidão ativa todos os dias. E ainda disse algo mais ali, ordenando para Timóteo ali, dizendo para ele o que ele deveria fazer, algumas coisas. E eu digo para você, irmãos, nesta manhã, que tipo de gratidão nós temos vivido? Que tipo de gratidão nós temos colocado ativo em nossas vidas? A gratidão teórica? A gratidão ativa? Ou a gratidão passiva? Dá uma cutucada aí no seu irmão aí, pergunta para ele, qual gratidão você está vivendo aí, irmão? Hã? Quando Deus colocou esta mensagem no meu coração, eu comecei a questionar o Senhor, mas Senhor, por que gratidão? Porque infelizmente, no meio do meu povo, diz o Senhor, quando eu orava e o questionava, existem pessoas com gratidão teórica. Existem muitas pessoas com gratidão passiva, que se alegram com coisas momentâneas, que só tem alegria no seu coração se conquista alguma coisa.
E mesmo assim, depois de conquistar alguma coisa, passado algum tempo, essa alegria vai embora, porque por mais que você tenha o desejo de alcançar e ter um filho, depois de um tempo, quando ele já está grande, esse menino não para, vem aqui, senta aí menino, para, entendeu? Passa-se, mas nesta manhã, o Senhor quer fazer uma geração de adoradores, de servos do Senhor, que são gratos, que têm a gratidão ativa pela salvação. Infelizmente, muitos têm visto o Evangelho ou a salvação, que é algo tão grandioso, como aqueles 10 leprosos que não conseguiram entender a grandeza do que estava acontecendo. E hoje, infelizmente, o Evangelho de Cristo tem sido algo que as pessoas não têm vivido superficialmente, não têm entendido o valor verdadeiro da salvação em Cristo Jesus. Porque se nós tivéssemos entendido o valor verdadeiro da salvação em Cristo Jesus, nós iríamos viver uma gratidão passiva, como Paulo, aqui é o exemplo bíblico, nos dá, que é uma salvação, vivendo Cristo todos os dias, pregando o arrependimento, levando a salvação em Cristo Jesus, abrindo os lábios e pregando a palavra de Deus, para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Por isso, nesta manhã, o Senhor colocou para que nós, a igreja do Senhor, não esteja dispersa, não estejam em brincadeira. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos levado as coisas de Deus simplesmente superficialmente, mas a coisa é muito mais séria do que você pensa, porque dias virão, e eu espero em Deus que talvez nós não estejamos mais aqui, mas nós temos que preparar os nossos filhos, porque quando a perseguição começar, e nós já temos visto que ela já tem começado, só aqueles que têm gratidão diária, gratidão ativa, que é a gratidão diária, vivendo uma vida com Cristo, esses sim conseguirão passar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai dizer assim, no momento da perseguição: eu nego a Cristo. Por isso que hoje, nesta manhã, o Senhor diz para nós, para que nós tenhamos uma gratidão ativa, para que nós tenhamos uma vida diária com Cristo, para que nós verdadeiramente entendemos o significado do que é ser cristão, do que é ser verdadeiramente servos de Deus, não levando as coisas na brincadeira, mas sim servindo a Deus, abrindo seus lábios, alcançando a sua família em Cristo Jesus. Não tem tido a importância com que é verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus, não tem levado em consideração verdadeiramente a importância de que, se você não pregar a palavra de Deus para os seus entes queridos, para os seus amigos, para os seus próximos, para os seus vizinhos, e amanhã eles falecerem, infelizmente haverá condenação eterna, e nós não temos entendido o teor disso, entende? É muito mais sério do que a gente pensa, é muito mais sério do que a gente imagina. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 21, ele fala exatamente isso. Tendo, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe se deram graças, antes os seus raciocínios tornaram-se o quê? Fúteis, e os seus corações insensatos, e se obscureceram. Apagou, tristeza. Conheceram a Deus e não o glorificaram como Deus. Gratidão passiva, talvez
conheceram a Cristo, tiveram um relacionamento com Cristo, e depois disso fizeram o quê? Ficaram alegres por um determinado tempo. E hoje, parece que o cristianismo, parece que a salvação, parece que pregar o evangelho a toda criatura, parece que realmente fazer a diferença aqui na terra dos viventes, parece que verdadeiramente você se posicionar e dizer: não, eu sou cristão sim, e vou até o fim. Hoje se tornou o quê? Meio que superficial. E aqui em Romanos capítulo 1 versículo 21 fala que eles conheceram a Deus, mas não o glorificavam como Deus. Corações insensatos, não tiveram a mente ali para entender o quão grandioso era a salvação em Cristo Jesus. Nesta manhã, irmãos, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Abaixe a sua fronte, feche os teus olhos, se assim você o quiser. Amém? Fique à vontade. E comece a pensar aí. Começa a lembrar de tudo que Deus fez por você. Comece a sussurrar e comece a agradecer a Deus. Comece assim: Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o meu presente. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que nunca ia acontecer, o Senhor me proporcionou. Se você recebeu alguma cura do Senhor, comece a agradecer a Deus. Lembra aí de quanto foi difícil aí para você passar o processo, para você conseguir alcançar o seu sonho. Quanto tempo demorou para que realmente aquilo acontecesse? Algo que você já nem acreditava que ia mais acontecer. Algo que parecia impossível acontecer. E a misericórdia de Deus, ela foi tão soberana, e o Senhor te presenteou. Está aqui, filho. No final do ano, quando você abrir o seu projeto de vida, você vai ver que aquilo que você colocou diante de Deus, o Senhor fez realizar. E se você ainda não alcançou e está no processo de alcançar, eu quero dizer que esse dia vai chegar em nome de Jesus. Parece mesmo que tuas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ter suas bênçãos sobre os meus. Do início, parece mesmo que este dia nunca vai. Se você crê, ele vai chegar em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você vai viver os sonhos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você tem colocado diante de Deus isso, com certeza Deus irá realizar o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Coloque-se de pé.